vocês a falar sobre algumas palavras, alguns termos para a gente entender a população, não foi? Eu só vou mostrar aqui para refrescar a cabeça de quem assistiu a aula, tá? E quem não assistiu, poder entender do que a gente estava falando. Bom, eu comentei que para a gente estudar a população humana, a gente tem que entender alguns conceitos, né? O que são conceitos? São palavras que têm um significado especial. Como, por exemplo, o censo. A gente viu que o censo é aquele levantamento de informações que o IBGE faz. Então, levanta informação de quantas pessoas moram na casa, qual é a idade, escolaridade, renda, quantos quartos, quantos banheiros, quanto carro, quanto geladeira, micro-ondas, televisão, ufa, um monte de coisa sobre a nossa casa. Para quê? Para que o governo possa fazer os melhores investimentos, né? Então, se num determinado local do Brasil tem muita criança, então eu vou ter que investir em escola, investir em creche. Ah, se um local tem muito adulto, eu vou ter que investir na geração de empregos e assim por diante, né? Então, o IBGE, levantando essas informações com o censo, ajuda o governo a tomar as melhores decisões para investir no Brasil. E aí a gente aprendeu alguns conceitos, como população total ou absoluta, que é o número de habitantes daquele local. A gente fez o exemplo aí, fez os cálculos, né, na aula passada sobre Alfenas. A gente viu sobre densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui a gente também fez os cálculos para Alfenas, né? A gente calculou a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos a cada grupo de 1.000 pessoas, né? Vimos também a taxa de mortalidade, que é o número de mortos a cada 1.000 pessoas do local que eu estou estudando. Vimos o crescimento vegetativo, né, que basicamente é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E percebemos que, se esse crescimento vegetativo for positivo, a população cresce. Se o crescimento vegetativo for negativo, a população diminui, né? Nós vimos lá pelas contas que a população de Alfenas, por exemplo, está crescendo, mas que tem cidades que a população diminui. Vimos também na nossa última aula que o número de filhos por mulher ao longo da sua vida tem diminuído na nossa história. E aí eu contei o exemplo da minha família, lembro que acho que foi a Samira que contou, da família dela e tudo mais, né? Então, esse esqueminha de desenho aqui mostra que as mulheres, ao longo do tempo, têm tido cada vez menos filhos, né? Então, a gente diz que a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, tem reduzido, tá? E aí, também, para poder calcular o número, tanto que a população cresce, eu não posso levar em consideração só quem nasce e quem morre, porque as pessoas, elas entram e saem dos lugares, não foi que eu falei? Então, a gente tem que saber, dentro de uma cidade, de um estado, de um país, o quanto de gente que saiu ou o tanto de gente que chegou, né? Porque se chegou mais pessoas que saíram, que foram embora, a população vai aumentar. Agora, se saíram mais pessoas do que chegaram, a população pode diminuir. E aí, para a gente não esquecer o que é imigrante e o que é emigrante, eu me lembro que eu citei o exemplo do Neymar, não é? Neymar, ele é um imigrante ou um emigrante? Bom, aqui no Brasil, ele saiu daqui para morar lá na França. Então, aqui no Brasil, o Neymar é um emigrante. Lá na França, como ele foi morar lá ele é um imigrante, porque ele entrou no país. Lembra disso que a gente falou na nossa última aula? Lembraram disso? Sim, Então, isso aqui foi só para dar sim. uma refrescada na nossa memória, né? Perfeito. Agora, eu vou compartilhar com vocês o PET, tá? O PET 3, os exercícios, tá bom? E aí vocês podem ativar o microfone de vocês, podem ter lápis, caneta, calculadora do celular, para responder junto comigo as atividades, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma tabela que vai ajudar a gente a responder o exercício 1 e o exercício 2, né? O que tem nessa tabela? A gente tem um período de intervalos de 10 anos, então aqui, ó, de 1940 até 1950, de 1950 até 1960 e assim por diante, tá? Aqui mostra, dentro desse intervalo de tempo, intervalo de 10 anos, qual que foi a taxa de natalidade e qual que foi a taxa de mortalidade.
também qual foi o crescimento natural ou crescimento vegetativo do país dentro desse período. Que país que a gente está falando? Brasil. Então, ó, entre 1940 e 1950, a taxa de natalidade foi 44,4. A taxa de mortalidade foi 20,9. E o crescimento natural foi de 2,35. Entenderam como que a gente vai interpretar essa tabela? Sim? Mais ou menos. Sim. Então tá, qualquer coisa vocês me ajudam. Então aqui, ó, esse período é um intervalo de 10 anos, por exemplo, esse último. Então, entre o ano 2000 e o ano 2010, nasceram 18,12% por cento das pessoas, né? Entre 2000 e 2010, 6,35%. Lembra daquele cálculo que a gente já fez na aula passada. E o crescimento natural foi de 1,17%. Vamos lá, com base nisso, olha o exercício 1. Opa, foi muito. Aqui, pronto. Aí o seguinte, na questão 1, pede para a gente falar o seguinte, ó, a gente não para. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos. A diferença entre os nascidos e os mortos. E a diferença sobre a imigração e a emigração. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é o crescimento natural ou o crescimento vegetativo. Alguém lembra como é que eu calculo o crescimento natural ou o crescimento vegetativo? Alguém lembra ou não? Nossa, professora, a senhora me pegou desprevenida, eu esqueci. Esqueceu? Então vamos lá. A gente pega, né? Deixa eu interromper aqui. Para calcular o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, eu pego aqueles dois dados que a gente já sabe calcular, né? Então, eu pego a taxa de natalidade e subtraio a taxa de mortalidade, certo? Estão conseguindo enxergar aí uma tela? Sim. Então, ó, o que é o crescimento vegetativo ou crescimento natural? É o quanto a população cresce naturalmente. Como é que eu calculo? Pego a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas nasceram, e subtraio a taxa de mortalidade, certo? Que é quantas pessoas morreram. Então, o que é o crescimento natural ou crescimento vegetativo? Crescimento natural ou crescimento vegetativo é o quanto a população cresce, certo? Levando em conta a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Certo? Entenderam o que é? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. Não mesmo. É que você não assistiu, né, Vitória, a última aula, né? É, não assisti. Então, aí depois Mas já você estava assiste. ocupada demais que eu esqueci de olhar no celular. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Aí vem o número 2. Qual foi o período de maior e o período de menor crescimento vegetativo no Brasil? Aí você bota a mão na cabeça e pergunta, uai, eu que vou saber? É só olhar lá na nossa tabela. Epa, essa tabela também é difícil. Bom, como que eu vou saber qual que foi o período que mais cresceu a população? É só olhar aqui, ó. Qual o período que tem o maior valor aqui do crescimento natural? Será que foi entre 1940 e 1950? Eu olho nessa última coluna. Será que foi Não, entre 1950 e 1960? não. Qual que foi o período que teve o maior crescimento? Então, você vai olhar aqui, ó, qual ano, qual intervalo tem o número maior. O de 1950 a 1960. Isso. Então, perfeito. Então, lá pede para a gente dizer o período de maior e de menor crescimento, tá? Então, ó, o período de maior crescimento é de 1950 a 1960, né? Por quê? Foi a década que teve o maior índice de crescimento natural, 2,90. Ainda olhando nessa coluna, qual é que foi o período que teve o menor crescimento? Teve o menor número.
2000 a 2010. Isso, todo mundo concorda que foi de 2000 a 2010? Perfeito, né? Sim. Então, o de maior foi de 1950 a 1960 e o menor foi de 2000 a 2010, ok? Entenderam como é que olha lá na tabela? Sim. Sim. Aí tem a letra B. Ó, ao comparar as taxas de natalidade com as taxas de mortalidade no Brasil entre 1940 e 1910, o que você conclui? Então vamos voltar aqui na tabela. Ó, taxa de natalidade é essa coluna, taxa de mortalidade essa segunda coluna. Ó, a taxa de natalidade, ela aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? De 1940 até chegar aqui, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, se a taxa de natalidade está relacionada ao número de nascimentos, está nascendo mais ou menos pessoas ao longo do tempo? Menos. Menos pessoas, muito bem. Agora, olha aqui, ó, a taxa de mortalidade. Ao longo do tempo, ela tem aumentado ou tem diminuído? Aumentado? Diminuído. Diminuído. Olha aqui, diminuído, né? De 20,9 para 6,35 foi uma diminuição muito grande, não foi? Então, olha a pergunta. Ao comparar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o que conclui? As duas aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. As duas diminuíram. Meninas, a gente já estudou na aula passada o porquê que as mulheres têm tido cada vez menos filhos, não é? Então, eu já comentei com vocês, porque o preço da criação dos filhos tem sido muito caro, né? Eu já expliquei. Meninas, deixa eu desligar aqui. Pronto, aí desliguei o microfone que estava dando eco. Então, o que eu já expliquei para vocês? Que as mulheres, ao longo do tempo, elas começaram a perceber que ter filhos era muito caro, né? Eu comentei com eles, imagina vocês tendo 15 irmãos, né? Será que a sua qualidade de vida seria a mesma, né? Outra coisa, as mulheres, elas têm estudado mais, as mulheres, elas têm trabalhado mais, as mulheres têm se casado mais tarde, elas têm feito o uso de métodos contraceptivos, principalmente a pílula anticoncepcional. Isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que o número de filhos por mulher diminua. Não foi isso? Agora, por que o número de pessoas que estão morrendo estão diminuindo? Alguém sabe por que está morrendo cada vez menos pessoas? Se a gente observar aqui, ó, na taxa de mortalidade, o número só está diminuindo. Por quê? O que vocês acham? O que vocês me falam? A qualidade de vida melhorou? O que na qualidade de vida que melhorou? As mulheres tendo menos filhos, tendo tempo mais para profissões. Por exemplo, medicina, ter mais chance de vida melhor, sei lá. Isso também. As pessoas, turma, ao longo do tempo, elas começaram a melhorar sua qualidade de vida. Em que sentido? A população, desde os anos 1950, tem vindo cada vez mais morar nas cidades. Nas cidades, a gente encontra água tratada encanada, a gente encontra esgoto coletado e tratado, a gente vai encontrar posto de saúde. Então, geralmente nos bairros, a gente tem um posto de saúde, o PSF, né? Então, eu consigo ir até lá, ter um tratamento médico, ou fazer um exame preventivo para eu não ficar doente. Eu consigo ter mais acesso a remédios. Isso vai fazer com que as pessoas consigam viver mais anos. Antes, as pessoas morriam muito mais jovens. Agora as pessoas começam a viver cada vez mais anos, porque elas conseguiram melhorar a sua condição de vida. Vocês terem uma ideia, pessoal? No passado era muito comum as mulheres terem 15, 20 filhos. Só que desses 15, 20 filhos, muitos morriam até os seus 2 anos de idade. Por quê? Porque a água ela era pegada lá no rio, pegada lá na fonte, pegada na mina d'água. E às vezes essa mina estava contaminada. E a criança pegava uma diarreia, uma virose e morria.
né? Aí você pensa, nossa, Bia, mas a pessoa vai morrer com diarreia? Todo mundo já teve uma virose pelo menos uma vez na vida, né? E aí, a virose, o que a gente tem que fazer? Repousar, comer bem e tomar bastante água, não é? Só que lá, eles vão pegar a mesma água contaminada, então só vai continuar se contaminando. Então, essas crianças acabam morrendo. Quando chega na cidade, dentro das cidades, a água é tratada. Então, a água que chega na nossa torneira, ela não está contaminada, então a gente pode consumir ela, o que vai evitar que a gente se contamine, tá? Então, esse é um dos fatores que contribui para as pessoas morrerem cada vez menos, beleza? Então, facinho. Olha aqui o número 3, até vai encaixar bastante nisso que a gente está falando. Aqui, ó, no número 3, tem duas fotos. Aí pede, ó, para a gente observar as fotografias dessas duas famílias. A primeira foto é uma foto lá de 1911. A segunda foto, essa colorida, é uma foto de 2019, ok? Observa bem, é uma família lá em 1919 e uma família em 2019. Aí vem a letra A. Que diferenças você percebe entre as famílias retratadas? O que a gente observa de diferença na família aqui da primeira foto com a família da segunda foto? Tá cada vez menor. O número de filhos, né, gente? Olha só, uma família só, olha quanta gente. Agora, olha aqui, quanto que diminuiu. Então, que diferenças a gente pode perceber? Uma redução do número de filhos. Filho. Exato, muito bem. Aí vem a letra B, ó. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o motivo da nova composição familiar. Então é o seguinte, não sei se vocês conversaram aí na casa de vocês, né? Eu comentei que a minha bisavó teve 18 filhos, a minha avó teve 7, a minha mãe teve 2 e eu até hoje não tenho nenhum filho. Na casa de vocês, também aconteceu alguma coisa assim? Vocês conversaram aí na casa de vocês? Eu não conversei, professora. Mas você sabe se tem alguma coisa parecida assim? A sua avó teve muitos filhos, de repente sua mãe teve menos. Na minha Eu tem, sei, professora. Não. Conta pra nós aí, quem sabe, como que foi a história da família. Professora, a minha bisavó Ah, teve 10 filhos e a minha mãe, ela ah, teve 3. E minha avó olha, teve 3. ó, pra você ver, E foi minha mãe teve 2. diminuindo. Olha só, tá diminuindo, né? Às vezes pode ser que você não tenha nenhum filho, você não queira ter, né? Isso mostra a nossa realidade. As famílias estão diminuindo, né? E aí os fatores que levam a isso são vários que a gente falou. A gente falou que as pessoas estão estudando mais, estão trabalhando mais, então estão adiando a composição familiar. As mulheres estão fazendo uso do método contraceptivo, as pessoas têm percebido que ter muitos filhos é muito caro. Imagina você, o que você representa de gasto aí na sua casa? O quanto que na sua família você representa de gasto? O quanto que eles gastam com você? Comida, a água, a roupa, a energia, a internet, o celular. O quanto que você tem de gasto por mês? Que você dá de gasto na sua casa? Agora imagina se houvesse mais 15 além de você. Complicado, né? Não ficaria muito mais caro? Com certeza, Eita. né? Talvez o estilo de vida que a sua família leva seja bem menos Eu não gostaria, confortável, né? porque é muito caro, né? Eu até brinquei na última aula sobre o saco de arroz, né? Se um saco de arroz ele tá tão caro, imagina você ter mais 15 bocas para poder alimentar, né? A pessoa iria passar fome, né? Porque não ia ter dinheiro para alimentar tanta gente, né? Essa brincadeira acaba sendo bastante sugestiva, tá? É. Então, a criação dos filhos é algo muito caro. Então, todos esses fatores juntos levam a gente a perceber a redução do número de membros dentro de cada família. Aí a nossa amiga, acho que foi a Amanda que falou, né? A família dela também mostra exatamente isso. Beleza? Dúvidas? Ó, Não, nenhuma. Beleza. tá, qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá? E aqui é o Não. seguinte: nós temos um mapa do Brasil mostrando a distribuição da população no país.
Então, ó, aonde tem as pontinhas vermelhas é onde nós temos cada pontinho 10.000 habitantes. Então, quanto mais pontinho, mais pessoas, certo? Naquele local. Então, vamos observar o Brasil. Será que no Brasil, em todos os lugares que eu vou, eu encontro a mesma quantidade de pessoas? Sim ou não? Não. Não. Olha aí no Sim. mapa. Cada pontinho vermelho indica 10.000 pessoas. Será que em todos os lugares do mapa do Brasil eu encontro a mesma quantidade de pontinhos? Não. Não, tem locais que tem Não. mais pontinhos, outros locais que tem menos. Esses pontinhos indicam o número de habitantes daquele local. Cada pontinho representa 10.000 habitantes. Então, o que a gente vai pensar? Que quanto mais vermelhinho for aquele local, maior a quantidade de habitantes. Quanto menos pontinhos, mais amarelinho eu vejo, menos habitantes naquele local. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios. Número Tudo. 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam a maior concentração populacional. Então, ó, aqui onde eu estou passando o mouse, vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, é o nosso estado de Minas Gerais, tá? Tudo bem? No estado de Minas Gerais, todos os lugares têm a mesma quantidade de pontinhos vermelhos? Não. Não. Mas tem um lugar que está concentrando muito, não tá? Tá vendo onde eu estou passando o mouse aqui? Sim. Sim. Alguém sabe o nome desse lugar Sim. aqui? Que eu estou passando o mouse? Que lugar que é esse? Que tem tanta gente? Não? É a capital do nosso estado. Qual que é a capital do nosso estado? Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá? Então, no nosso país, a gente observa que a distribuição das pessoas é desigual. No nosso estado, é a mesma coisa. Em alguns lugares eu tenho mais pessoas, em outros lugares eu tenho menos pessoas. No estado de Minas, o lugar que eu mais tenho pessoas são próximas à capital. Como é que a nossa capital chama mesmo? Vocês acabaram de falar? Belo Horizonte. Minas Gerais. Belo Horizonte. Isso, o nosso estado é Minas Gerais e a nossa capital, Belo Horizonte. Muito bem. Olha o número 5. Que existe maior concentração populacional brasileira no litoral e menor na região norte. Então, vamos voltar lá para o mapa. O litoral, pessoal, é tudo que é próximo ao mar, certo? Então, dá para observar que realmente tem mais pontinhos vermelhos nas áreas próximas ao mar. Aqui é o Oceano Atlântico, certo? Então, próximo ao mar, eu tenho mais pontinhos. Quando eu venho aqui na região norte, na região do Pará, Roraima, Acre, Rondônia, eu tenho poucos pontinhos. Por que que eu tenho mais pessoas no litoral e menos pessoas na região norte? Alguém suspeita por quê? Não? Será que é porque as pessoas gostam de ir pra praia? Por isso que todo mundo fica ali perto do litoral? Eu acho que sim. Não. Sabe o que que tem a ver? Quando os portugueses colonizaram o Brasil, quando eles descobriram o Brasil, eles primeiro vieram de navio, vieram navegando, 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 chegaram aonde? No litoral. Então foi no litoral que os primeiros europeus chegaram aqui e fundaram as primeiras vilas. Então foi nesses locais que fundaram as primeiras cidades e que as pessoas primeiro ficaram. Agora, o que que tem na região norte que é algo difícil de ocupar? Floresta? Qual floresta? Uma Amazônica. gigantesca. Floresta amazônica. Pessoal, a floresta amazônica é uma floresta que tem árvores de muitos tamanhos diferentes. Eu tenho plantas rasteiras, plantas que vão bater no nosso joelho, plantas que são do nosso tamanho, plantas que são até do tamanho de prédios, que superam 40 metros de altura, gigantescos, tá? E aí, imagina, você andar no meio desse lugar. É difícil, não é? Não tem como você ficar andando, é tranquilo andar.
Então, a floresta amazônica, ela é um local de difícil ocupação, tá? Então, por ela ser difícil ocupação, é difícil entrar nela, é que lá tem poucas pessoas. Não quer dizer que não tem, mas tem poucas pessoas. Tá vendo que bem aqui no estado do Amazonas tem uma grande mancha vermelha, que tem muitos pontinhos aqui? Esse local é a capital do Amazonas, é Manaus. Então, Manaus é o local na região norte que mais tem pessoas, tá? Mas saindo de Manaus, olha só, pouquíssima gente habitando aqui. Tudo bem? Então, ó, o motivo Tudo. de ter muita gente no litoral é que foi aqui o primeiro local que foi habitado, né? Então, as primeiras vilas foram fundadas aqui. E hoje, pessoal, no litoral, nas proximidades do litoral, é onde estão as capitais, né? Então, São Paulo fica muito perto do litoral, Rio de Janeiro fica no litoral, Vitória fica próximo, aqui em Porto Alegre, né? Aqui, por exemplo, em Salvador, Fortaleza, João Pessoa, todas as capitais ficam próximas do litoral, né? Foram as primeiras capitais fundadas quando os portugueses descobriram o Brasil, tá? Tudo bem? Ok? Tudo. Então, aqui nós encerramos a primeira semana do PET 3. A semana que vem, a gente dá início à semana 2 do PET 3 e a gente vai continuar falando sobre população, tá? Só que agora a gente vai estudar algo que a gente conhece como pirâmide etária. Não se preocupa, porque eu vou ensinar vocês o que é uma pirâmide etária. Tudo bem? Certinho? Certinho. Conseguiram entender como que a Tudo. gente aplica isso? Sabe aquele mapa que a gente acabou de ver? É o IBGE que produz. E aí o governo, sabendo onde é que tem mais gente, por exemplo, ele consegue fazer os melhores investimentos em cada área do nosso país. Tá? Então, isso tudo que a gente está vendo não é coisa só para a gente decorar. A gente vai entender o porquê que os políticos eles levantam tantas informações sobre a gente. Né? Às vezes a gente acha que não, mas os políticos sabem muito mais sobre nós do que a gente imagina, né? Certinho? Então, muito obrigada pela presença Certinho. de vocês, pela participação. Hoje tivemos um pouquinho mais de participação do que na aula passada, gostei muito. E aí, gostaria que vocês aí fossem conversando com os colegas, vamos participar, está sendo aí esclarecedor, a Bia está falando de coisa que acontece na minha casa, na tua casa, na casa dela, né? Então, vamos participar, tá bom? Gostei muito da participação de vocês. Vão me mandando as atividades à medida que forem fazendo. Se tiverem dúvidas, pode perguntar. Professora, Oi. lembra que eu falei pra senhora que eu fiz até a segunda semana? Posso tirar a foto e mandar pra senhora também? Manda, tá? Aí, você tem meu e-mail? Tem, Tem? Então, você eu manda lá acho. no meu e-mail, manda. Então, Vitória, sétimo ano. Qual que é o teu sétimo? Sétimo B. Então, coloca lá, Vitória, breve, sétimo B, PET 3, semana 2. Aí você tira as fotos e me manda. Tá bom? Se tiverem Tá bom. dificuldade de mandar as fotos, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu tento ajudar. Eu só não recebo as fotos no WhatsApp porque são muitas fotos, eu não posso apagar, tá? Eu até estava comentando com um aluno hoje, não sei se é alguém que está aqui, já me perdi. Aí a pessoa, Sou mas eu. professora, por que eu não posso te mandar foto no WhatsApp? Aí eu peguei e falei, olha, é porque eu não posso apagar as fotos. Porque imagina, chega lá no final do ano, olha, a Vitória não mandou nenhum pet, não mandou foto de nenhuma atividade. Então, eu vou reprovar a Vitória de ano. Ela vai repetir de ano. Aí a Vitória fala, mas eu mandei. Então, Bia, eu vou ter que provar que a Vitória não mandou ou que ela mandou. Agora, imagina essa Vitória ter uns prints dela me mandando todas as fotos e eu não tenho nenhuma foto da atividade dela salva, né? E o meu celular, ele é muito velhinho, olha aqui, ó, tadinho dele. Tá tudo, tá vendo, ó, todo escangalhado, tadinho. Então, imagina, se todos os sétimos e os sextos que eu dou aula começar a me mandar fotos de todas as semanas, meu celular vai morrer, não vai aguentar, Já. porque eu não posso apagar, né? Então me manda lá no e-mail que fica organizadinho lá e aí eu não perco e não prejudico ninguém.
tá bom? Eu já mandei pra senhora, viu, professora? Sim. Todas as 4 semanas. Eu vi que você me mandou, tá? Eu já vi que você me mandou, eu só não corrigi ainda, mas eu já vi que você me mandou, tá bom? Então, gente, boa semana para vocês, tá? A senhora Se houver também. alguma dúvida, pode me chamar. Até a terça-feira, então, às 18 horas, para o nosso compromisso aqui, tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Pode ir saindo, viu? Fica com Deus. Tchau, professora. Tchau, Tchau, beijo, professora. saudade. Professora. Beijo. Tchau, beijo.